galera, aqui é o Fabrício Carraro, Program Manager da Alura, de novo chegando para mais um episódio da nossa websérie Hipsters Carreira no Exterior, onde toda semana a gente vê e bate um papo com brasileiros e brasileiras que foram trabalhar com tecnologia fora do país. E no episódio de hoje a gente vai ver pessoas falando sobre como é a diferença entre o trabalho e a vida pessoal. Ou seja, se em alguns países eles trabalham muito e dão menos valor à vida pessoal, ou em outros trabalham menos e dão mais valor à vida pessoal. E sem mais delongas, vamos diretamente para as Américas. Startup, no geral, você vai ter um pouco menos de vida pessoal, porque tem muito mais pressão para a gente entregar, muito mais coisas que a gente precisa fazer para fazer com que a empresa dê certo, né? Então, normalmente, se você está trabalhando numa startup, você vai trabalhar horas extras, né? Você vai ter um tempinho a mais, vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Para empresas mais maduras é bem mais difícil você ver esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente vê crunch, né? A gente vê essa coisa de todo mundo tem que correr para entregar essa coisa quando é um feature, uma coisa assim que acontece de vez em quando, mas não é uma coisa tão comum como se vê em startups, né? E também depende muito do mercado, né? O pessoal que trabalha no mercado financeiro fala que para essas empresas, principalmente o pessoal que trabalha em empresas de trading, tem muito menos essa separação de vida pessoal e trabalho, né? O pessoal trabalha muito fim de semana, está muito mais preocupado com o que está acontecendo no mercado. E no mercado de jogos também, né? A gente sabe que isso acontece muito, né? Quem trabalha com jogos sabe que tem aquela hora da entrega, tem aquela hora de a gente tem que botar o demo, tem esse evento que a gente tem que fazer alguma coisa, todo mundo vai correr loucamente para fazer a entrega. Então, depende do mercado, né? Que a empresa está inserida, depende do tempo de empresa, né? Tem empresa que você vai ver isso com mais frequência e também depende muito da gestão, né? Empresas grandes que têm gestão incompetente, você vai ver muito isso, né? Para empresas grandes que têm a gestão organizada, que o pessoal sabe o que é que está fazendo, está planejando corretamente, né? É mais difícil você ver esse tipo de coisa. Então, normalmente o pessoal tem uma separação do trabalho, né? O americano médio, no geral, ele trabalha mais, né? Do que outros países desenvolvidos, né? O pessoal brinca muito que na Alemanha o alemão trabalha metade do que o americano trabalha. É meio que isso mesmo, né? O americano, ele realmente trabalha bem mais que pessoas de outros países desenvolvidos, tem bem mais horas de trabalho, tem menos férias, né? E a gente que trabalha com tecnologia, a gente termina não vendo muito isso, que a gente normalmente tem muito tempo de férias, tem muito tempo fora, o pessoal não regula muito esse tipo de coisa, né? Em empresas razoáveis, né? Empresas legais de se trabalhar, mas sempre tem um lugar que a gestão é ruim, que a empresa é ruim, ou a empresa está numa situação complicada e eles vão fazer mais pressão para o pessoal trabalhar, mas não é uma realidade do mercado de tecnologia aqui, né? Você não vai ver muito isso. O Canadá, eu sinto que a gente trabalha menos, assim, a gente tem um equilíbrio maior, comparado com a América do Norte inteira, talvez até com a América Latina. Mas comparado com a Europa, a gente é workaholic. Também tem essa questão da província. Em Quebec, acho que tem muito mais uma valorização de viver. E em outras cidades, por exemplo, Toronto, que é mais parecido com São Paulo, tem muito essa pressão de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Mas assim, sinto muito equilíbrio entre essas duas coisas. Eu acho que se você precisar sair para pegar seu filho na escola, na creche, você consegue. Se você quiser se exercitar antes de entrar no trabalho, você consegue. Os horários de entrada e de saída são flexíveis, não tem muito hora extra, num geral bem equilibrado. É óbvio que isso vai variar de empresa para empresa, eventualmente você pode achar uma empresa que é mais puxada, mas eu sinto que no geral, nas funções de TI, né, nos lugares que eu trabalhei, eu tive que fazer pouca hora extra, eu tinha muita chance de desenvolver meu lado pessoal, meus hobbies, minhas amizades. O que eu posso compartilhar aqui um bocadinho com vocês é que, no geral, o ritmo ele é bem mais tranquilo do que as empresas que eu trabalhei no Brasil. Por exemplo, na primeira empresa que eu trabalhei aqui em Portugal, eu ainda estava trabalhando no Brasil porque tinha um processo de visto, ainda estava numa época de pandemia, então acho que levou tipo uns 90 dias, eu acho, para chegar o meu passaporte com visto lá em casa. Nesse período eu já estava trabalhando no Brasil e o meu lead falou assim para mim, olha, calma, vai tranquilo. Faz com calma suas tarefas, com bastante qualidade, foca nos testes, em deixar o código bem arrumadinho, porque eu estava numa de entregar muito e muito rápido, porque eu estava trabalhando num ritmo muito acelerado, que era o que eu estava acostumado. E aí, basicamente, foi o primeiro lugar em que eu tive uma liderança que falou assim, ei, calma, pode ficar tranquilo. Não precisa programar como se não houvesse amanhã. Tá tudo bem, a gente tem tempo para trabalhar com calma. Então a gente consegue equilibrar dentro da jornada de trabalho
o desenvolver de uma tarefa e, por exemplo, fazer um curso, assistir uma palestra, assistir um artigo. É óbvio que existem as exceções. Então, quando chega aquele finalzinho ali para dar aquele último gás antes de uma entrega, ou quando tem um bug muito crítico, que a gente abre aquelas salas de guerra, ou war room, que entram todas as pessoas que estão ali envolvidas de alguma forma no processo, muito provavelmente impactando vendas ou o financeiro da empresa, aí exige-se um pouco mais, tem ali uns prazos específicos, alguns módulos, né, ou alguns sistemas ou operações que são críticas. Às vezes a gente precisa de ter alguém ali disponível fora do horário de trabalho ou no final de semana, e aqui chama-se isso de on-call. O que isso quer dizer? Que você tem que estar disponível para, se o seu telefone tocar, abrir o seu no computador, entrar lá na sala de guerra, no que estiver acontecendo, para entender o que está acontecendo e resolver, ou ajudar a resolver, dependendo do que estiver acontecendo. E aí, quando você está em on-call, você tem uma taxa que você ganha a mais só por estar disponível. Se alguma coisa acontecer, ainda tem uma taxinha a mais que você vai ganhar. Então, ou seja, você ganha para ficar ali disponível, mesmo que você não seja solicitado. É óbvio que isso pode variar de empresa para empresa, de projeto para projeto. E, em contrapartida, a gente tem bastante tempo para aproveitar aqui a vida em Portugal. Então, no Brasil, muitas vezes eu tinha que ficar na sexta-feira até tarde trabalhando, muitas vezes no final de semana também. E era um pouco comum para mostrar responsabilidade, ou que você quer entregar, que você está de acordo com as expectativas do time, e ainda mais quando você está num cargo maior, né, como você está em sênior, então era um pouco comum essa cultura. Aqui não, eles não têm a cultura de fazer horas extras, trabalhar no final de semana é ilegal, você não pode trabalhar no final de semana aqui, e também eles prezam muito que você tenha uma vida fora do trabalho. Então agora mesmo que está chegando o verão, por exemplo, a gente tem a carga horária de trabalho reduzida, e aí pode variar bastante, se reduz de 1 hora na semana por dia, ou às vezes na sexta-feira você para de trabalhar às 2 da tarde, e aí pode variar de empresa para empresa, mas é sempre focado que você possa curtir sua vida fora do trabalho. Eu tenho bastante experiência ali no Brasil, né? Quase 3 anos como programador, e aqui já vou pra 4 anos, né? E eu vejo uma diferença muito grande. Aqui, eles ligam muito pra vida pessoal. Então, eles querem que você se sinta bem. Se você não tá bem hoje pra trabalhar, cara, trabalha amanhã. Eu prefiro que você trabalhe um dia e trabalhe bem, entregue, realmente esteja ali, sabe, produtivo, do que 2 dias capengando. A vida pessoal aqui, a vida social, sabe, o seu pessoal mesmo é muito valorizado. Eles sempre incluem a vida pessoal dentro do trabalho, no sentido de, cara, precisa descansar, férias, etc, tá tendo algum problema, cara, não tem problema você sair mais cedo, não tem problema você não trabalhar amanhã, sabe? Então, assim, eu vejo isso com bons olhos aqui, não é pressão, precisa trabalhar lá, ixi, faltou, me dá a declaração aí, por que você faltou, ficou doente, me dá a declaração do médico, etc. Não tem isso. Assim, eu nunca sofri nenhuma pressão pra entregar algo, trabalhar excessivo, e conversando com todo mundo, é isso que acontece aqui. Eu vejo essa vida, assim, bem mais tranquila, comparado às experiências que eu tive no Brasil. Aqui na Alemanha, eu acho que é ótimo, assim. Pela experiência que eu tenho, pela experiência que eu escuto dos meus amigos também. As pessoas prezam bastante por ter um bom equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Quando é verão, por exemplo, e os dias estão ensolarados, as pessoas saem do trabalho mais cedo, elas ocupam os espaços públicos também, então tem muitos parques, tem muito verde espalhado por todo o país, na verdade, não é uma coisa exclusiva de Berlim, e as pessoas sempre estão preocupadas em ter esse equilíbrio. E a gente vê isso refletido em como as férias de trabalho são estruturadas, em como as pessoas sempre estão tirando folga para poder aproveitar melhor uma coisa ou outra, sempre estão viajando, sempre estão aproveitando a vida lá fora, quando o clima tá bom, quando não tá tão bem. Eu posso dizer que a qualidade de vida é muito boa por aqui. Muito frequente ouvir falar de brasileiros que vêm pra cá e precisam de um tempo para poder se adaptar ao ritmo diferente de trabalho do Brasil. Eu ouvi uma pessoa reclamar que precisava ficar trabalhando porque as pessoas estavam tirando férias, e elas estavam tirando uma tarde de férias, uma manhã de férias, ou que elas estavam de atestado médico, já que existe uma facilidade em tirar atestado médico sem apresentar um atestado, se for até 2 dias. Então é um jeito diferente de
de lidar com o trabalho. As pessoas pensam aqui que é muito melhor você evitar que alguém que tá com a gripe, que ela infecte todo mundo no ambiente de trabalho, que ela se recupere muito mais rápido e volte a produzir, a trabalhar, do que ela fique indo doente pro trabalho. Então, essas coisas sempre explodem a cabeça de muitos brasileiros quando chegam por aqui. Existe um grande balanço, assim, um equilíbrio muito grande de qualidade de vida versus tempo de trabalho, né? Porque eles valorizam muito essa questão de você poder ter o seu tempo, e eles sabem que é meio que um ditado, uma lei, assim, não uma lei, né, real, mas é um ditado, uma coisa popular, que o trabalho não define quem você é, né, nem quem você faz. Então, isso foi muito difícil, ainda mais para mim, que vem de São Paulo, onde basicamente você se cumprimenta falando o que você faz da vida, né? Mas aqui é completamente diferente, a galera não tá interessada em só trabalhar, eles querem trabalhar, claro, mas eles não estão interessados em só fazer isso, eles querem perseguir as paixões deles também, eles querem perseguir as coisas que eles gostam de fazer, né? Então, muitas vezes as pessoas trabalham em horários... Os horários aqui são bastante flexíveis, então muitas vezes as pessoas trabalham em horários bem iniciais, assim, bem cedo, e saem mais cedo para você poder fazer alguma coisa depois. Se você tem filho, né, já é bem mais tranquilo também, porque eles são muito prestativos para quem tem filho, eles sabem como é difícil, então às vezes você pode ficar de casa, mesmo se for presencial, tem toda essa questão, né? Tem algumas leis também que te protegem em relação a demissões, essas coisas assim. É um grande equilíbrio de vida, assim, versus trabalho. Eles prezam muito a qualidade do seu trabalho, claro. Tem duas coisas que são muito valorizadas aqui, que é o fato de você, de fato, terminar alguma coisa, tipo o executor da parada, e também explicar para as pessoas como essa coisa acontece, né? Então, os professores e as pessoas que executam as coisas, né, principalmente, por exemplo, em desenvolvimento, quem escreve uma documentação, quem é que faz uma especificação, explica para outros desenvolvedores o que está acontecendo, é muito bem visto, né? Uma pessoa que a contribuição dela pode não estar diretamente no código, mas ela está contribuindo para que todas as outras pessoas possam contribuir mais no código, né? Então, tem essa coisa de você também ser visto por outras questões que não só as estritamente técnicas. Aqui na África do Sul, na área de tecnologia, as pessoas elas valorizam bastante a qualidade de vida. Eu diria que no geral é quase que incomum você encontrar desenvolvedores que trabalhem em excesso. Geralmente é o contrário. Na minha empresa, você tem meio que uma certa cultura onde a empresa ela não impõe limites e também ela não lhe força a trabalhar muito, mas acaba que se você quiser trabalhar muito, vai ter trabalho porque você trabalha muito, mas não existe nenhuma forçação, por assim dizer, por parte da gestão de fazer com que você trabalhe horas excessivas de trabalho. Na verdade, é justamente o contrário na maioria dos casos. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho muitas reuniões com pessoas em fusos horários distintos, onde eu acabo tendo que ter reuniões à noite. E é bem comum, assim, você poder trocar uma ideia com o seu gerente, falar, olha, eu tenho trabalhado algumas horas da noite, noites seguidas, então eu vou sair mais cedo na sexta, ou eu vou começar a chegar um pouco mais tarde no trabalho. E eles são bem tranquilos com isso, são bem receptivos. Não tem ponto, na minha empresa, pelo menos, não tem ponto, então eu posso chegar e sair a hora que eu quero. A maioria dos meus colegas, principalmente quem tem filho ou quem mora distante do escritório, eles, além de chegar um pouco mais tarde para fugir do trânsito de manhã, eles também tendem a sair mais cedo para não pegar o trânsito da tarde. E aí complementa a jornada de trabalho trabalhando de casa. Uma coisa que é bem característica aqui na sexta-feira é quase ninguém vai para o escritório. Também as pessoas que vão, elas quase sempre saem mais cedo. Uma coisa que é mal visto, na verdade, e é até difícil você conseguir audiência se você precisar marcar uma reunião para sexta-feira à tarde. É muito comum pessoas dos Estados Unidos tentam marcar reunião na manhã deles com a gente aqui no final da tarde e normalmente é rejeitado. Isso é quase que o No Meetings Friday é bem respeitado aqui, assim. A maioria dos times, eles evitam muito fazer qualquer tipo de reunião na sexta-feira. Aqui no Japão, a relação entre trabalho e vida pessoal, ela é muito desequilibrada ainda. O japonês, ele valoriza muito, prioriza muito o trabalho, pensa e se dedica muito pouco à vida pessoal. E isso tem sido um problema social aqui no Japão, porque isso não influencia somente a vida pessoal
do solteiro, mas influencia a vida das famílias, porque muitas das vezes o marido, ele passa muito tempo trabalhando e não tem tempo para a família, não tem tempo com a esposa, não tem tempo com os filhos. Então é comum ver mães cuidando dos filhos sozinhas, porque o marido está naquela rotina de trabalho em longas horas de trabalho. Para eles tirarem uma folga, aqui no Japão tem as folgas remuneradas, né? Cada pessoa tem direito a tirar de 1 a 2 folgas remuneradas por mês, e isso é o governo que incentiva. Mas mesmo assim, o japonês ainda ele é relutante em relação a tirar essas folgas remuneradas. Ele acha que não é certo você folgar para você ter um tempo de lazer, para você simplesmente pegar a sua família e ir passear. Eles acham que essas folgas remuneradas precisam ser usadas em momentos como ficar doente ou falecimento de algum familiar. Tem se popularizado a frase work-life balance nas buscas de emprego, né? Que são empresas que estão buscando adicionar essa cultura do equilíbrio entre vida pessoal e de trabalho. Até porque os jovens, a nova geração agora do Japão, eles têm se acostumado com essa ideia de você ter uma vida pessoal, se focar somente na vida profissional e de trabalho. Então isso vem com o tempo se modernizando e melhorando nesse aspecto. Mas como a população japonesa em grande parte é idosa, então ainda em 2024 ainda se tem essa cultura antiga japonesa de você priorizar o trabalho, de você priorizar a vida profissional. Ainda é um país que se você não prestar atenção, se você não tomar cuidado, você vai cair na armadilha de priorizar o trabalho e não ter uma vida pessoal, e você não equilibrar isso. Eu devo dizer que a minha atual posição, eu tenho um muito bom balanço entre a vida pessoal e carga horária de trabalho. Eu trabalho 40 horas por semana, eu trabalho de casa, em home office, eu tenho o meu próprio horário. Então, nesse ponto, eu tenho um bom balanço entre vida pessoal e trabalho. Mas é importante dizer que a minha experiência atual é um pouco distante da realidade aqui na China, nas principais posições na China, né? Em geral, os chineses trabalham muito. Eles são um povo muito trabalhador. E isso pode chegar até a ser de uma forma excessiva. Na área de TI, principalmente, eles têm uma cultura de trabalho que eu acho que é um pouco insalubre, na qual eles trabalham muito. Eles têm até um nome para isso. Eles chamam de Jojo Liu 996, né, que é tipo trabalhar de 9 da manhã até 9 da noite, 6 dias por semana, o que tá aí totalizando 72 horas de trabalho por semana, que na minha opinião é um absurdo. E isso não conta trânsito, tá? Porque em geral as empresas aqui na China não gostam que os seus trabalhadores trabalham como home office, então eles não contam trânsito. Então você ainda tem que perder aí 1 hora, às vezes ou mais por dia no trânsito. Na teoria isso vai contra as leis chinesas, mas tem uma vista grossa muito grande de fiscalização e é uma prática de mercado. E isso não conta como hora extra. Em geral, há uma cultura excessiva de trabalho aqui na China. É particular com essas sociedades do leste asiático, Japão, Coreia do Sul, a mesma coisa. Eu tenho uma experiência sobre isso. Eu trabalhei numa empresa dessa, na verdade eu estagiei numa empresa dessa em 2017. Meu estágio era 20 horas por semana, que eu não podia exceder isso. Então eu só ia nessa empresa 2 vezes por semana para trabalhar lá. Eu via as pessoas chegando lá 9 da manhã e saindo 9 horas da noite. Era aquela coisa de sair só depois do chefe. Mas uma coisa interessante é que, tinha tudo dentro dessa empresa. Você tinha restaurante dentro da empresa, você tinha lanche dentro da empresa, você tinha até um lugar pra dormir se você quisesse. Você tinha café da manhã, tinha tudo na empresa. Então, nesse ponto, não é ruim, mas você tem que ficar lá, o dia inteiro. Você não tem uma vida depois disso. Essas pessoas que trabalham lá, de segunda a sábado, não tem uma vida depois disso. Essas pessoas não têm hobby, essas pessoas não saem. Domingo é só pra descansar, não tem condição. Algumas empresas estão tentando se distanciar dessa cultura de trabalho e oferecendo, às vezes, um salário não tão alto, mas um balanço melhor. Eu já ouvi falar que a ByteDance tem aí um balanço de vida pessoal e trabalho melhor, mas ainda é prática aqui no mercado e ainda não tem muita, os chineses não têm muita escolha.
Eu já queria começar esse tópico dizendo que, de longe, é a época da minha vida que eu tenho muito mais qualidade de vida, eu tenho muito mais tempo para fazer as coisas que eu gosto, eu tenho muito mais tempo para mim, para minha vida e também para toda a parte física que eu gosto de ir para academia fazer essas coisas. E isso não impactou nem um pouco na minha produção. Meu trabalho continua com um desempenho muito legal, com uma performance muito boa. Aqui na Austrália, principalmente em Melbourne, mas eu acho que é uma coisa da cultura australiana, porque eu tenho alguns amigos que não são daqui de Melbourne, eles têm isso intrínseco na cultura deles de que você precisa, é bom, faz bem, e não só faz bem para o próprio profissional, assim, faz bem até para a empresa quando ela tem um profissional que ele tem um equilíbrio na sua vida, sabe? Um equilíbrio entre lazer, uma parte física e a parte do seu trabalho, sabe? Mas no contexto que eu estou inserido, na experiência que eu tenho, parece que de fato, para eles é um ponto muito importante no trabalho, você ter esse tempo para vocês. Eu já tô aqui há 2 anos, né, e eu nunca tive que fazer hora extra, eu nunca tive que trabalhar final de semana por causa de trabalho, eu nunca tive que fazer aqueles esforços extras que você acaba fazendo no Brasil com medo de seu chefe não te ver muito legal, não ver que você tá se dedicando, ou você ter que trabalhar mais do que o normal, mais do que o necessário para você tá mostrando valor, para você tá mostrando que você está enganjado assim, no trabalho. Na Austrália eu nunca senti isso. Pelo contrário, a gente tem o nosso planejamento. Se não der certo, não tem problema. A gente faz isso no próximo evento ou a gente adapta de um jeito. Se a gente não conseguir entregar tudo, a gente faz uma versão demo mais para o público. E isso ajuda muito a você não ter aquela pressão do trabalho o tempo todo na sua cabeça. Ainda mais a gente, que é programador, que trabalha resolvendo problemas. Me fez muito bem. Além do que, já ter uma cultura de todo mundo, assim, geralmente pratica atividade física. Todo mundo geralmente curte um esporte. Eu entrei aqui na minha primeira empresa, meu chefe fazia kitesurf e ele também fazia hiking ao mesmo tempo. Ele sempre estava praticando esporte. E não só o meu chefe, que era uma tech lead na época, mas todo mundo tinha seus esportes específicos e a gente acabava também na empresa fazendo os eventos de esportes, assim. E não foi só na primeira empresa, na segunda empresa também, assim. Meu chefe, hoje em dia, ele anda muito de bicicleta, ele sempre que tem um feriado ou uma folga, alguma coisa, ele tá indo pra algum país pra poder andar de bicicleta. E ele tira, assim, folgas, às vezes o feriado é na quinta, ele tira folga na sexta pra poder emendar. Um ponto muito positivo é que ninguém olha pra isso como se ele estivesse tirando vantagem, porque aqui na Austrália, quando você vai tirar férias, você tem, por exemplo, 20 anos de personal living, que é as suas férias pessoal que você tira como você quiser. Você não precisa tirar igual no Brasil 10, ou tirar as 20 de uma vez, ou tirar tudo em blocos, sabe? Você pode tirar solto como você quiser. E ele, no caso, às vezes tira um dia na sexta-feira pra enforcar a semana toda, ou às vezes ele tira como ele bem entender, sabe? E ninguém fica pensando ou olhando, você não sente aquela vibe de caramba, ele tá lesando o trabalho, ou parece que não tá se dedicando, ou pô, qualquer oportunidade ele foge. No Brasil eu tinha essa aura, eu sentia uma aura de que parecia que as pessoas não estavam gostando que eu tava fazendo isso, que eu tava meio que lesando as férias, porque eu tinha que tirar em blocos, que se eu tirasse 10 dias eu ia acabar perdendo um sábado e domingo, e aí eu ia ter, na teoria eu teria menos dias de férias, né? Porque sábado e domingo a gente já não trabalha, e eu não sinto isso aqui. E também outro ponto que eu queria levantar, às vezes, assim, como desenvolvedor, eu gosto, eu tenho o hobby de codar, não é só um trabalho pra mim. Eu sento, às vezes, fora do meu horário de trabalho, faço um café e fico codando, resolvendo problemas, às vezes, porque eu gosto disso. E já teve algumas reuniões que eu comentei que eu avancei numa tarefa, avancei alguma coisa durante o final de semana, e aí quando o meu chefe soube, ele me chamou, me fez uma reunião num canto só comigo, né, sentar com o time e falou: Milton, não faz isso, não faz bem pra você. Eu sei que nós temos nossas metas, nosso planejamento, mas isso não é saudável, e eu não te encorajo a fazer isso, assim, faz no seu tempo de trabalho, não trabalhe depois do trabalho, vá fazer coisas pra você, vai se divertir, vai descansar, vai praticar uma atividade física, assim, veio do meu próprio chefe fazendo isso, sabe? Foi uma atitude muito legal e eu sinto isso de fato trabalhando aqui na Austrália. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. E só uns recadinhos aqui antes da gente terminar o episódio. Como sempre, se você quiser seguir outras pessoas, outros brasileiros e brasileiras que foram morar fora do país, no Alouraverso a gente tem o podcast Dev Sem Fronteiras, onde eu, Fabrício Carraro, toda semana entrevisto pessoas que foram, mas cada semana um episódio com uma pessoa apenas. Também, se você quiser acompanhar novidades da tecnologia, Reels, a gente tem um novo Instagram do Hipsters, que é o hipsters.tech, tudo por extenso. Vai lá, tá imperdível. E também, essas pessoas brasileiras e brasileiras que foram trabalhar fora do país,
eles precisaram aprender um idioma para trabalhar lá fora, né? Seja o inglês ou o espanhol. E para isso, no nosso grupo aqui, a gente tem a Alura Língua, onde você pode aprender inglês e espanhol desde o nível iniciante até o nível avançado. E também no inglês, a gente tem o curso Inglês para Devs, que é focado exatamente em entrevistas de emprego para trabalhar fora do país, reuniões de trabalho e coisas nesse sentido. E para assinar é muito fácil. Você pode tanto ir diretamente lá em aluralingua.com.br, mas também no plano Pro da Alura, além de ter acesso a todos os mais de 1.500 cursos, você também vai ter acesso à Alura Língua e à Aluri, que é a inteligência artificial da Alura que vai te ajudar nos seus estudos. Então vai lá assinar agora mesmo. E a gente se vê semana que vem em mais um episódio da websérie Hipsters Carreira no Exterior. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.